Onde estão as pessoas que assinaram aquela maldita cartinha pela democracia, para a democracia, sei lá, para colocar esse corrupto, descondenado, amigo de ditadores, no poder novamente, de volta à cena do crime? Tudo isso estava escrito que ia acontecer. As fraudes, a roubalheira no INSS, né, pouco mais de uma semana depois da divulgação do escândalo de fraudes no INSS, o Carlos Lupe deixou o Ministério da Previdência. A versão oficial é que ele pediu demissão. Então, mas só que assim, mesmo fora, o Lupe não perde o controle do Ministério. Por quê? Porque no lugar dele assume Volney Queiroz, também do PDT, e aliado do agora ex-ministro. Antes de sair, o Lupe admitiu que sabia das fraudes no INSS. Fui surpreendido com o volume disso, porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube, não fingi que tem um 35 que denunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, com uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e eu acho que isso não pode continuar. Ele sabia, mas achava que era pouco. Ele esperou quase 2 anos para se surpreender. Agora está aí, meu Deus, né? Bom, e o Volney Queiroz, que está assumindo o Ministério da Previdência, ele estava na reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, em que a conselheira Tônia Galetti alertou sobre os descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Isso foi em junho de 2023. Foi o primeiro alerta. Apesar desse alerta, nada foi feito. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo vai devolver o dinheiro desviado de aposentados e pensionistas. Ele só não explicou como isso vai ser feito nem quando. Estamos aguardando a CGU e a AGU nos envolverem numa etapa subsequente para tratar desse assunto. Essa questão ainda está no âmbito da CGU. A ação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada. Silvio, e aí tem mais preocupação, Silvio, porque a gente sabe que o dinheiro roubado ele serviu para enriquecer muita gente, carros de luxo, viagem, mala de dinheiro. Né? Como é que vai fazer essa turma toda devolver e ressarcir isso? Vai recair sobre os pagadores de impostos de novo? Estão falando até em crédito, né? Dar um empréstimo. Tem umas ideias assim tão absurdas que a gente fica preocupado com o que vem agora ainda. Né? Não, é inacreditável essa fala do Patropi, né? Eu anotei aqui, ó. Estamos aguardando a TGU e a AGU como etapa subsequente. Essa semana, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten levou uma aposentada e... A gente vai ver a gente vai ver o vídeo, Silvio, a gente vai ver o vídeo daqui a pouquinho, mas pode citar. Tem outros exemplos, vamos entrar em outro aqui. O jornal O Estado de São Paulo, essa semana, por exemplo, trouxe uma senhora que contribui com o sindicato de pescadores. Ela falou, eu nunca vi um anzol na minha vida. Eu nunca nunca lancei uma rede ao mar. E por que é que eu pago R$50 para o sindicato dos pescadores? E a resposta, infelizmente, que a gente tem de dar a ela é porque estão roubando ela. Não adianta perfumar porcos, Lacombe. A engrenagem da corrupção ela vai estar sempre presente no governo do PT. Foi assim nas prefeituras de 1980, 1990, desde que o PT assumiu a primeira prefeitura, lá em Diadema. Sempre foi assim. E é assim que acontece em Brasília, nos escândalos todos aumentativos do governo Lula e do governo Dilma Rousseff. Só que dessa vez a gente não precisa de sufixo, a gente não precisa colocar nenhum aumentativo, porque esse escândalo ele não tem sofisticação nenhuma. É um assalto direto no bolso do aposentado. Estão roubando o aposentado. E o ministro Carlos Lupe, o último a cair, espero que não seja o último, mas no guarda-chuva ele era o ministro da Previdência Social. Quando ele cai, ele diz, nós sabíamos. Isso é artigo 319 do Código Penal, puxando aqui de cabeça, isso é crime de prevaricação.
Isso é absolutamente impossível dentro da máquina pública. Você saber que tem um assalto acontecendo e você não fazer nada. Nós estamos falando de mais de 6 bilhões de reais. 6 milhões de aposentados. As pessoas passaram a vida inteira contribuindo, pagando seus impostos. E aí, no final da vida, elas são roubadas. Para onde foi esse dinheiro? Essa é a pergunta que a gente tem de fazer. E o Fernando Haddad diz, abre aspas, estamos aguardando a CGU numa etapa subsequente. Etapa subsequente para alguém que precisa de dinheiro para comprar remédio, para alguém que precisa de dinheiro para pagar o supermercado. Eu vou ao mercado todo final de semana, eu vejo pais e mães tirando as coisas da esteira, porque não dá para levar esse final de semana meu filho. Porque o filho pega um chocolate e fala, não dá para levar agora. E eles estão roubando essas pessoas. É isso que é o PT. O PT é assim, sempre foi assim. Eu não estou inventando nada. Eles estão de volta à cena do crime. Também não é frase minha. É frase de Geraldo Alckmin, que foi de Garupa para Brasília, porque achou um caminho mais fácil, achando que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, como caiu em março de 2001, quando ele ganhou o governo no Palácio dos Bandeirantes do Mário Covas. Então, para não me alongar aqui, isso é uma engrenagem corrupta. E essa engrenagem corrupta só está de volta por causa do Supremo Tribunal Federal. Nossa, Silvio, você não tem medo de falar isso? A gente falava muito aqui, deputado, Ana, vocês estão nos Estados Unidos, eu estou no Brasil. Não tenho medo algum de falar isso. Esse é meu país. Eu não vou sair do meu país por falar verdades. Eu não estou mentindo. O presidente Lula da Silva foi reabilitado politicamente pelo Supremo Tribunal Federal. E a corrupção voltou no governo dele. São fatos. Fatos voltam à superfície. Infelizmente, como a Ana bem sabe, bem cita, eles são teimosos. Né? É o segundo pai da América. Depois de George Washington, antes de Thomas Jefferson, tinha John Adams. Bom, e os líderes partidários? 6 bilhões por enquanto, né? 6 bilhões por enquanto. Não, e tem uma questão que pouca gente fala sobre isso, rapidamente. Nós temos aí um cálculo mal feito, obviamente, de 6 milhões de aposentados e pensionistas prejudicados, e você tem 2 milhões de pessoas que entraram com requerimento que estão pedindo benefícios da Previdência e estão com requerimento para aposentadoria, e essas pessoas estão sendo prejudicadas. Por quê? As reclamações, né, desses 6 milhões, 1 milhão e pouco, a gente vai dar esse dado aqui daqui a pouquinho, acho que 1 milhão e 200 entraram com reclamações formais. Só que o órgão ali do INSS, o departamento do INSS, que analisa esses recursos por reclamações de descontos indevidos, é o mesmo que analisa pedidos de benefício e pedidos de aposentadoria. Então, o Lula, que vivia dizendo lá na campanha que ia acabar com a fila do SUS, que continua quilométrica, e acabar com a fila da Previdência, ele conseguiu outro feito, outro recorde, que é mais de 2 milhões de pessoas esperando pedidos de benefícios e pedidos de aposentadoria serem estudados e concedidos. Porque essas reclamações de aposentados e pensionistas roubados, elas representam um aumento da demanda desse departamento do INSS de análise de benefícios e aposentadorias de 16,6%. Então, não são apenas os roubados ali pelos sindicatos, entidades, associações que estão sendo prejudicados. A gente que quer se aposentar e não está conseguindo, porque o pedido está lá parado. É um absurdo completo. E os líderes partidários da Câmara estão discutindo, então, a instalação de uma CPI para investigar as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. A oposição conseguiu 184 assinaturas para a instalação dessa comissão, um número acima do necessário. Só que, de novo, o presidente da Casa, Hugo Mota, evitou se comprometer a instalar agora o colegiado. Segundo Mota, existem outras 12 CPIs aguardando instalação na Câmara e os integrantes da oposição criticaram a postura do governo Lula em relação à CPI. A CPI do INSS é uma CPI extremamente importante e necessária. O que aconteceu foi gravíssimo. E se ontem, no plenário das comissões, quando tivemos a presença do ministro, o ministro, na sua palavra, disse que quem roubou tem que ser preso, o governo deveria apoiar esta CPI, porque estará apoiando a transparência das investigações.
Em meio ao escândalo do INSS e ainda antes de deixar o cargo, Carlos Lupe tentou se explicar durante reunião da Comissão de Previdência da Câmara e ele foi rebatido, como falou o Silvio Navarro, por uma das vítimas. Estava ao lado do deputado Marcel Van Hatten. A aposentada Eximar Vieira dos Santos se manifestou. E nós aposentados não merecemos respeito? Marcel, nenhum aposentado pode falar nada de mim que não tem mais ninguém que defenda mais aposentado do que eu. Desculpe meu respeito, senhor. Eu estou sendo enganada pelo governo que aí está. Um ano. Uma palavra, como silêncio. Quem vai repor esse dinheiro para mim? Quem? Já queria saber isso. Só isso. Simples assim. Né? Porque a gente é vítima. A gente é vítima e a gente não tem voz. O deputado Marcel Van Hatten também confrontou o Carlos Lupe. Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe em torno de R$ 3.000, mais de 70, quase 80 por mês. Faz falta ou não faz, dona Eximar? Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E tá aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer. Antes de passar para o deputado Eduardo Bolsonaro, só para confirmar, então, os dados da Controladoria Geral da União mostram que entre janeiro de 2023 e junho de 2024, o INSS recebeu mais de 1.200.000 pedidos para cancelar descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Deputado, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Lula tentando jogar a culpa para o Bolsonaro, para o governo anterior, dizendo que o governo dele desmontou o esquema. A gente sabe muito bem que isso não é verdade, e a covardia é tão grande, mas tão grande, que a gente sabe hoje em dia... esse vídeo, né? Não, é dificílimo. E você sabe que hoje em dia, Ana, não tem mais aquele contra-cheque de papel, né? As pessoas têm que ter uma intimidade ali qualquer, mínima, para acessar os seus benefícios eletronicamente. Então, é um povo, né? É uma gente que não tem... Eu tenho dificuldade, às vezes... E as pessoas... Mas olha... Veja, de 6 milhões, 1.200.000 reclamaram, porque provavelmente os outros nem sabiam que estavam sendo roubados. Olha, eu trabalho com jornalismo, estou aqui na telinha todos os dias, internet todos os dias, e abre PDF e computador. Eu converso com a minha mãe não sabe abrir o aplicativo do banco dela. A minha mãe não sabe. Eu que mexo com tecnologia. E as pessoas que não têm alguém que ajude uma filha, as viúvas que são sozinhas. Meu Deus do céu, eu não tinha visto esse vídeo da dona Eximar, eu vi durante nossa transmissão do Sem Filtro e me pegou assim totalmente desprevenida, porque foi uma pancada no coração ali quando ela tira o óculos, enxuga as lágrimas. É um absurdo agora. Onde estão as pessoas que assinaram aquela maldita cartinha pela democracia, para a democracia, sei lá, para colocar esse corrupto, descondenado, amigo de ditadores,
no poder novamente, de volta à cena do crime. Tudo isso estava escrito que ia acontecer. Cadê a dona Janja, preocupada com os pobres, com ela que foi para a França, né, para falar da fome no mundo? E os aposentados agora, dona Janja? Pare de esbanjar nosso dinheiro, volte, fale sobre isso. Será que não é possível que as pessoas não vão entender que o PT não muda? A gênesis, o DNA petista é de roubo, é de corrupção, é de esquema, de lavagem de dinheiro, de desvio de verba pública. Não vão mudar. Não vão mudar. Meu Deus, olha, a gente fica pensando o que seria do Brasil, que país nós seríamos se não fosse esse maldito PT, porque são muitos anos colocando o Brasil num buraco e a gente enxugando o gelo, mas não tem problema não, nós vamos enxugando o gelo. Agora, imaginem se fosse no governo do presidente Bolsonaro um ministro dizer: eu sabia da fraude, só não sabia o tamanho. O STF estava lá, 48 horas para dar explicação. Imagine, Ana, o irmão do Jair Bolsonaro sendo vice-presidente de um dos sindicatos investigados. O que seria? E não é só o PT, mas quem o cerca, deputado, porque o Carlos Lupe não é surpresa também nenhuma. Ninguém pode dizer, nossa, Carlos Lupe, ele era ministro do Trabalho da Dilma. Ele foi demitido por conta de contratos irregulares do ministério dele, naquela época, com ONGs. Então, deputado, não dá para dizer que, nossa, que surpresa, né? Mais uma vez a gente usa essa expressão, mas que surpresa, né? Que a corrupção voltou, deputado. É inacreditável, né? Quem é que poderia imaginar que tirar um sujeito da cadeia e botar na presidência da República ia dar esse tipo de problema? Eu vou um pouquinho mais adiante. Se o irmão de Bolsonaro quisesse assumir qualquer cargo no governo, o Alexandre de Moraes estaria lá para impedir ele de fazê-lo. Porque por muito menos, até mesmo sem argumento algum, ele impediu a nomeação do Ramagem. Então veja que o problema do Brasil não é um problema necessariamente de leis. Tem muita coisa que tem que melhorar, com certeza. Mas se as autoridades públicas, se esse STF superpoderoso tivesse realmente inclinado a acabar com o crime, seja ele o crime do colarinho branco ou o crime violento, a gente estaria aqui muito melhor do que El Salvador, por exemplo. Mas como existe no Brasil um problema cultural, uma elite enraizada em Brasília que faz de tudo para se manter no poder, a gente acaba vendo pessoas com o coração tão gelado a ponto de roubar esses aposentados. A maior prova de que isso daí não tem nada a ver com o governo Bolsonaro é que se passaram 2 anos dentro do governo Lula e eles não fizeram nada. Se realmente tivesse alguma coisa a ver com o presidente Bolsonaro ou quaisquer dos seus ministros, no primeiro dia de 2023, quando o Lula assumisse, iam estar fazendo uma mega operação e botando até a 5ª geração de Bolsonaro na cadeia, não tenho dúvida disso. Então, realmente é revoltante e a gente tem que martelar isso daí todo dia, para as pessoas não esquecerem. Porque eu imaginava que depois da Operação Lava Jato, com tantos figurões do PT presos, a gente jamais teria o Lula de volta ao poder. A gente sabe que a eleição foi daquela maneira que foi, não vou entrar nos detalhes aqui, mas você tem que admitir também que existem pessoas que acham que o Lula ainda é o pai dos pobres. E, meu Deus do céu, esse tipo de pessoa que está roubando velhinhos, vocês acham mesmo que está preocupado com alguma coisa de pobre? A Janja dando risada, viajando para o exterior, indo a show de Madonna e etc., bebendo dos melhores vinhos do mundo, ficando nos melhores hotéis 5 estrelas do mundo, levando as maiores comitivas do mundo para todos os locais que ele vão, inclusive num funeral do Papa. Esse tipo de pessoa mesmo que vocês acham que tem pena de pobre? Pelo amor de Deus. Então, é importante que a gente tenha liberdade de expressão para martelar isso todos os dias e, Deus quiser, na próxima eleição, tirar essas pessoas de onde elas estão, porque realmente não dá para continuar com um país assim. O Brasil realmente voltou a colocar a sua política nacional nas páginas policiais.